Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a nossa amiga Beth, que ela vai passar sobre a autocura hoje. Vamos falar sobre a autocura. Eu peço para todos vocês se inscreverem no canal, quem não é inscrito, vamos divulgar, porque é importante que a gente divulgue o Evangelho de Jesus, né? Porque nos dias de hoje é muito difícil, né? Todos nós, todos, até os trabalhadores que trabalham também precisam, todo mundo precisa. Eu não vou falar eu não preciso, eu não beberei dessa água, porque todo mundo precisa. Porque se eu falar que eu não preciso, eu estarei mentindo. Eu preciso. Não sei se a Beth precisa, né? Ela disse que Cristo precisa, livre, eu como? não preciso. É, eu não vou falar que eu não preciso. Então, amigos, sem mais delongas, eu peço que vocês divulguem o canal, quem é inscrito. Vamos pedindo para o pessoal se inscrever para crescer e vamos fazer a nossa semente cada vez mais crescer. Eu agradeço e, Beth, você pode iniciar com uma prece, por favor, para mim, e no final, você pode, por favor, fazer a vibração e a prece final? Desculpa aí, pessoal, minha cachorra latiu. A cachorrinha está lá embaixo, é cega, é velhinha. Peço desculpa aí pelo barulho. Então é com você, Beth. Muito obrigado e por gentileza. Então, muito boa noite, amigos. Pedindo a Deus, nosso Pai Criador, ao nosso grande mestre, amigo, Jesus de Nazaré, aos mentores do SEAC, ao Antônio e aos nossos mentores, que estejam conosco nesses próximos momentos, nos inspirando para entender os ensinamentos da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Esse tema que nos foi passado é muito interessante. Autocura, como disse o Rodrigo, nós nos curamos ou os outros é que nos curam? Desde o início da história da medicina, houve duas correntes de pensamento, a escola de Hipócrates e a escola de Galeno. No século IV a.C., lá na Grécia, Hipócrates, considerado o pai da medicina, o precursor da psicossomática, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a psicossomática, defendia que há uma complexa interação entre o corpo e o espírito, a mente, e a, essa escola estudava a pessoa doente em sua totalidade e levava em consideração também o temperamento da pessoa, a sua história de vida. A doença era considerada uma reação global, né, total da pessoa a um distúrbio tanto interno como externo e que envolve ao mesmo tempo o corpo e o espírito. E a terapêutica, ou seja, o tratamento, é restabelecer a harmonia conosco e com o meio ambiente. Nesse sentido, a cura vem de dentro para fora. É aquela famosa frase: corpo são em mente sã. Essa frase não é de Hipócrates, ela foi é, feita no século II depois de Cristo pelo Juvenal, o poeta Juvenal lá em Roma. Mas o Hipócrates defendia que nós temos dentro de nós uma farmácia interior, que nos torna os próprios agentes construtores da nossa saúde. Então, o doente é um ativo participante do seu próprio processo de cura, é um agente construtor da sua própria saúde. E o corpo adoece porque o espírito está doente. O Galeno escreveu: antes de curar alguém, pergunte-lhe
se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Bom, 2 séculos depois, no século II antes de Cristo, também na Grécia, Galeno, considerado o precursor da medicina reducionista. Então, o que que fala Galeno? O que que diz a medicina reducionista? Que o nosso corpo é constituído de partes, e essas partes formam um conjunto, como se fosse uma máquina. Ou seja, somos divididos fisicamente em compartimentos. Essa escola estuda a doença localizada em algum órgão. Por exemplo, quando a gente está doente, né, do ouvido, da garganta, a gente vai no otorrino, ou então do pulmão, a gente vai na pneumologista. Então, tem essas várias especialidades, o gastro, o dermato, tudo são especializações que estudam partes do corpo. Então, esse pensamento defende que a doença é uma lesão anatômica objetiva, né? Então, são os tecidos, as células é que estão lesados. E é até visível de alguma parte do corpo, de algum órgão. E não se leva em consideração o meio ambiente, nem as relações, nem o estado emocional do paciente. A terapêutica é localizar a doença no corpo e extirpá-la, se possível. Então, a cura é considerada algo que vem de fora para dentro. O doente, assim, torna-se uma vítima passiva de algo que o invade e produz uma doença. Por isso que fala, é o portador da doença. Porta, que nem a gente porta uma bolsa, uma carteira, né? É algo que veio de fora e nos prejudicou. Então, a gente pode pensar assim, puxa, será que houve um retrocesso de pensamento do século IV antes de Cristo, com Hipócrates, dizendo que o corpo adoece porque é o espírito que está doente, para, né, o século II antes de Cristo, ou seja, 200 anos mais tarde, com Galeno dizendo que o corpo é uma máquina constituída de partes que adoecem. Por que, né, essa mudança? Hipócrates viveu numa Grécia autônoma, numa Grécia liberta. E também era muito considerada a medicina mística. Eles acreditavam no deus Asclépio, que no latim tinha o nome de Esculápio. E então o deus Asclépio faz parte da mitologia grega. Segundo essa crença, ele era um deus educado na arte das ervas medicinais, das cirurgias, e ele era considerado o Deus dos doentes, dos desesperados. Então, tinha o templo do Asclépio, é, havia os curadores que recebiam as inspirações. Lá no templo havia uma maca para o doente, essa maca era como se fosse um altar, onde se faziam preces para esse deus, o Asclépio. E tanto que o templo era um local que acolhia os doentes, os sofredores. O templo era hospitaleiro. Por isso que, tempos depois, surgiu a palavra hospital, né? Esse templo hospitaleiro da Grécia Antiga, dessa medicina mística. Bom, aí, né, no século II antes de Cristo, Galeno já vivia numa Grécia que estava sob o domínio de Roma. Havia muitas guerras, era preciso cuidar dos feridos da guerra, né, cuidar do corpo físico, não havia tempo nem possibilidades de enviar os doentes para o templo de Asclépio, era uma emergência. Então, por isso que mudou esse enfoque. Aí, o tempo passa, no século XIX, olha quanto tempo depois, né? Na França, Louis Pasteur elaborou a teoria microbiológica da doença, porque ele descobriu micro-organismos
que invadem o nosso corpo humano, né, o nosso corpo físico, causando doenças. E essa descoberta desses agentes patogênicos, os vírus, as bactérias, os fungos, que são microscópicos, né, reforçam essa visão da medicina reducionista, que a doença é algo que vem de fora para dentro, a doença é algo que nos ataca de fora para dentro. A medicina reducionista trouxe muitos benefícios, trouxe e traz, né? Então, a descoberta dos analgésicos, dos antibióticos, dos antídotos, das vacinas, a o desenvolvimento das cirurgias, dos transplantes, mas e as dores da alma? Como é que ficam, né? No século XIX também, né, nesse mesmo século, lá na Áustria, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, estudou muito o inconsciente e também as histéricas. Então, histeria era uma conversão de sintomas. Então, as pessoas tinham problemas físicos causados por problemas emocionais, ansiedade, estresse, conflitos internos. Então, esses sintomas são que causam, né? Esses distúrbios físicos, essa doença física é causada pelos problemas emocionais. É a mente agindo no corpo físico. Olha, então, ele vem reforçar a ideia de Hipócrates. Olha como é que fica, né? É um balanço ao longo da história da medicina. Tem um livro muito interessante chamado Psicossomática e a Psicologia da Dor, que foi publicado em 2012 por Carla Gaspar e Isabela Laterza. E olha que interessante que elas escrevem. No campo da psicologia e da psiquiatria, Freud e seus seguidores identificaram, sistematizaram, ou seja, organizaram num corpo de doutrina e deram um constitutivo científico, uma base científica àquilo que, desde a antiguidade, a mitologia e os poetas tentaram apreender as manifestações da alma humana. Então, desde a antiguidade, lá desde Hipócrates, século IV antes de Cristo. E aí ela fala, tanto a mitologia como os poetas tentaram apreender as manifestações da alma humana. Então, são os poetas gregos que trouxeram essa história dos deuses da mitologia, o deus Asclépio, o deus da saúde, que inspirava os curadores. No século XX, surge a psicossomática, que é o estudo das influências da psique, da nossa mente, na somatização, né, nas doenças, nos distúrbios físicos. Então, qual é a influência da psique? São as emoções, os sentimentos, os pensamentos, são as preocupações não enfrentadas ou então nem reconhecidas, ficam lá, né, debaixo do tapete, no inconsciente, mas ficam agindo, perturbando o nosso equilíbrio. A influência do estresse constante na saúde, porque um pouquinho de estresse é bom, porque, sabe, nos dá um gás para vencer as dificuldades, mas um estresse muito grande ou um estresse constante acaba abalando a saúde. E a desarmonia interior também é fator de adoecimento, então é o inconsciente brigando com o consciente, os desejos que estão lá no inconsciente, brigando com as normas sociais, com a pressão social, aquilo que eu acho que preciso fazer. Então, a psicossomática é a interpretação da linguagem dos sintomas. Se a gente põe lá na internet, por exemplo, é, dor no pé, é muito interessante. Então, o que me levou a ter dor no pé? E é um estudo científico muito sério. A psicossomática, então, resgata
e atualiza a visão de Hipócrates, que o ser humano é uma unidade integrada, ou seja, mente e corpo não estão separados, não estão divididos, mas interagem entre si, um influenciando o outro. Então, é aquela visão de que estar bem consigo, né, ter saúde espiritual, leva a estar bem com os outros, a ter bons relacionamentos, e isso acarreta saúde emocional, a gente se sente, né, bem, porque tem bons relacionamentos, isso acaba produzindo saúde física, então, há uma unidade integrada do ser humano. Então, retomando, no século XIX, o que se pensava, né, era a medicina reducionista, lá de Galeno, que uma alteração celular provocada por algum agente externo é que causava uma lesão anatômica, né, dos órgãos, dos tecidos, e que gerava um distúrbio funcional. Então, o órgão funcionava mal, parava de funcionar. No século XX, essa ordem inverteu-se. Um distúrbio funcional é que leva à alteração das células e que acaba gerando uma lesão anatômica, uma lesão dos órgãos. Então, a psicossomática amplia a compreensão de doença, porque ela dá um passo antes, né? A medicina de Hipócrates fala um distúrbio funcional que gera alteração celular, mas a psicossomática diz que é um distúrbio psicológico que causa um distúrbio funcional, que causa a alteração celular, que causa uma lesão anatômica. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas só para a gente entender bem, o médico indiano Deepak Chopra, que mora nos Estados Unidos, escreveu uma frase assim tão conhecida que somos os únicos a mudar a nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. Então, somos os únicos, porque nós somos os seres humanos, que somos seres racionais, que temos pensamento e sentimento. O sentimento é consciente, nós podemos escolher o que nós pensamos, nós podemos escolher os pensamentos e os sentimentos. As emoções não, as emoções vêm lá do inconsciente. Raiva, medo, alegria, tristeza. Nós não escolhemos, elas brotam lá do inconsciente, vêm à tona, vêm para o consciente. E as emoções se transformam em sentimentos, que estão lá na nossa consciência. Então, somos seres holísticos, seres integrais, biológicos, psicológicos, sociais, porque vivemos em sociedade, nos relacionamos uns com os outros, e espirituais. Acima de tudo, somos espírito imortal. A Organização Mundial de Saúde, em 1946, escreveu que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Bom, na atualidade, a corrente de Galeno, né, a medicina mecanicista, ainda predomina. Ela até foi fortalecida pelas descobertas dos agentes patogênicos microscópicos descobertos por Pasteur no século XIX, né, de que as infecções ocorrem por conta da invasão de vírus, fungos e bactérias no nosso organismo. Mas, né, podemos nos perguntar, por que algumas pessoas, diante de um vírus, adoecem, outras não? Depende do sistema imunológico. E o sistema imunológico tem muito a ver com o nosso estado emocional. Então, a medicina reducionista, ela dá uma ênfase nas especializações, né? Como a gente falou, a gente vai
no oftalmo, no otorrino, no gastro, no dermato, né? Então, são as especializações que cuidam de partes do corpo. E também dá uma ênfase na medicalização, porque já que nessa concepção a doença é um ataque que vem de fora para dentro do nosso organismo, então é preciso também combater essa invasão com as medicações. E o paciente, ele se torna uma pessoa passiva, precisa ser tratado pelos outros. A mente e corpo são considerados dimensões separadas, porque o médico trata o físico, o psicoterapeuta trata o psíquico. Então, essa é a predominância, a prevalência da medicina hoje. E retomando Hipócrates, né? Mente sã em corpo são, que é a frase do Juvenal do século II depois de Cristo. Retomando toda essa história, o Hipócrates, né, surgiu antes de Galeno, então ele defende mente sã em corpo são. Aí, com o passar do tempo, surge Galeno, que o corpo é uma máquina que precisa ser consertada. Passam-se os séculos, surge Pasteur e descobre os agentes microscópicos patogênicos, que reforçou a escola de Galeno. Surge Freud, estuda as histerias, que é o emocional agindo sobre o físico. Surge a psicossomática, a mente agindo sobre o corpo e causando sintomas. Mas está nascendo uma nova escola médica, é a medicina espiritual, que defende que as causas das doenças podem ser anteriores à nossa reencarnação. Então, nós temos um corpo causal, André Luiz fala em corpo causal, onde fica o registro dos débitos, dos erros que cometemos, os nossos desvios das leis de Deus, ficam gravados na nossa consciência e precisam ser resgatados. Então, renascemos com uma carga genética com limitações. Aí, essas limitações, ou doenças, ou predisposições a determinadas enfermidades, são determinadas pelos nossos genes. Mas os nossos genes, a gente pode até ler no livro, nas obras de André Luiz, que antes de reencarnar, toda a nossa carga genética é cuidadosamente planejada, tendo em vista o, o nosso processo evolutivo, o nosso plano de resgates de débitos de vidas passadas. Então, a medicina espiritual é muito estudada pelas AMEs, associações médicos espíritas, que tem em vários estados do Brasil, e também tem a AME Brasil, e outros também estudiosos espalhados pelo mundo, diz que as causas das nossas doenças podem ser anteriores a essa reencarnação, então a pessoa já nasce com alguma deformidade, com alguma limitação, ou podem ser atuais. Então, essas são as doenças da alma, geradas pelos maus pensamentos, pelos maus hábitos, pelo medo, pela culpa, pelo egoísmo, pelo orgulho, ou seja, gerado pelo nosso afastamento das leis de Deus. A Joana de Ângeles diz no livro Autodescobrimento: as descargas mentais odientas penetram nas correntes nervosas dos neurotransmissores, e são, né, substâncias, são mensageiros químicos que são liberados pelos neurônios e estimulam a eliminação de substâncias excessivas ou provocam alterações significativas de escassez nos processos psicopatológicos. Então, o que ela está dizendo? Toda vez que a gente tem pensamentos de ódio, ela fala descargas mentais odientas. Os neurotransmissores, que são substâncias químicas,
produzidas aqui pelos né, no nosso cérebro e que fazem a ligação entre os neurônios, acabam trazendo um desequilíbrio ou produzindo excesso ou falta de substâncias no nosso cérebro que nos levam ao adoecimento mental. Depressão, ansiedade, fobia. E a Joana de Ângeles, então, nos diz que Paulo de Tarso escreveu: Não vos deixeis enganar, mas conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, todos esses maus pensamentos, aí ela dá o exemplo das más conversações, citando Paulo de Tarso, perturbam o nosso sistema emocional e acabam trazendo variados distúrbios físicos, psíquicos, essas altas cargas magnéticas negativas que nós produzimos quando temos, né, pensamentos ruins, desajustam o nosso sistema nervoso. Exemplo, a Joana de Ângeles dá um exemplo do vício mental das conversações vulgares e indisciplinadas. Aquelas pessoas que têm mania de conversar vulgaridade, de falar mal da vida dos outros. Ela fala assim, vício mental das conversações vulgares e indisciplinadas. Isso desequilibra a saúde, diz a Joana de Ângeles. E de que forma? Acarretando perturbações gástricas e hepáticas, porque há uma produção irregular de substâncias digestivas, né, perturba a, o sistema gástrico, e uma exagerada secreção biliar, que também faz adoecer o fígado. Além, diz ela, de alterar o humor, gerando pessimismo, derrotismo, depressão. Então, ela nos orienta a fazer um discernimento sobre o que devemos fazer e o que podemos fazer. E aí a gente busca o conhecimento para saber, né, qual o melhor caminho. E ela fala também em praticar a terapia do amor, que é desenvolver um profundo auto-amor, um amor por si mesmo, para poder estender esse amor ao próximo. E também ela nos fala para orar e vigiar, porque a invigilância nos leva a nos sintonizarmos com os espíritos inferiores, e isso causa perda energética, né? A gente se sente sugado, vampirizado, ou então ocorre uma contaminação fluídica. A gente lê também isso nas obras de André Luiz, então aquela energia ruim, doentia, de um espírito inferior, acaba também nos contaminando, nos fazendo adoecer. Então ela fala, né, é orar e vigiar, porque a invigilância nos leva à sintonia com os espíritos inferiores, causando perda de energia, contaminação fluídica e obsessões. No livro A Gênese, Allan Kardec nos ensina que os meios onde superabundam, onde tem muito, né, maus espíritos, são, pois, impregnados de maus fluidos que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais, porque temos esse corpo físico, temos o nosso espírito. E a união entre corpo e espírito se faz pelo perispírito. É um corpo muito sutil, energético, onde estão os chakras. E esse corpo, ele é igualzinho esse corpo físico, tem células, só que numa outra dimensão, né? Muito mais quintessenciado. Então, ele também diz aqui, o André Luiz, no livro A Gênese, aliás, o Allan Kardec, o perispírito tem poros, né? A nossa pele não tem poros. Nesses poros podem absorver miasmas pestilenciais. Então, se a gente, por exemplo,
cai numa água contaminada, num poço cheio de água contaminada, a gente pode adoecer, porque as bactérias, os micro-organismos que estão lá vão penetrar no nosso corpo pelos poros. E aqui o Allan Kardec está fazendo essa comparação, que nos meios onde tem muitos maus espíritos, há muitos maus fluidos, e aí o encarnado acaba absorvendo esses maus fluidos pelos poros do seu perispírito. Então, aí a importância de orar e vigiar para a gente não entrar em sintonia com esses maus espíritos. Vigiar a nossa conduta, as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, aqui na medicina espiritual, a cura do corpo físico vai depender da cura do espírito, de purificar a alma. O espírito Emmanuel, no livro Palavras de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, e que foi publicado em 1954. Olha, faz tempo, né? Mas até hoje, né? Se estuda a psicossomática, a medicina espiritual estuda o que ele escreveu em 1954, que é preciso buscar a saúde moral, a saúde espiritual, para eliminar as enfermidades físicas. E o sofrimento, diz Emmanuel, é uma manifestação da desarmonia que temos para conosco, para com as leis universais. Quem falou isso, né? Também foi Hipócrates, no século IV antes de Cristo. E Emmanuel também escreve: quando o homem espiritual dominar o homem físico, ou seja, quando homens e mulheres, né, quando nós transcendermos a matéria, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. Então, excelência dos recursos psíquicos é a higiene mental. E essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. Então, aqui o Emmanuel está dizendo que a medicação para as nossas doenças é a higiene mental, e que é uma grande oficina interna, como Hipócrates também falou na farmácia interior, né? Então, nós somos agentes construtores da nossa própria saúde. Então, Emmanuel e Hipócrates ensinam que o nosso corpo tem uma oficina interna, uma farmácia interna. E essa oficina interna, essa farmácia interna, é que é capaz de transformar a desarmonia interior na harmonia interior e, consequentemente, a doença na saúde. Então, é preciso cuidar do corpo e do espírito. O que é cuidar do espírito? É cuidar dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras, dos atos. E ainda segue Emmanuel. A medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual, posição difícil de ser atualmente alcançada, tanto, né, que predomina a medicina reducionista, né? Então, diz ele, a medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual, posição difícil de ser atualmente alcançada em razão da febre maldita do ouro, escreve Emmanuel. Mas os apóstolos dessas realidades grandiosas, né, que seria a vinda da medicina espiritual, não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos das universidades do mundo, testemunhando um novo ciclo evolutivo. Estamos sempre progredindo, né, estamos a caminho desse mundo de regeneração. E olha, Emmanuel, né, pega pesado, né? Ele fala em febre maldita do ouro, que é, é a medicina atual, né? Então, é o excesso de medicação, esses exames complexos, caríssimos,
que servem ao capital industrial, aos laboratórios, aos hospitais, aos planos de saúde, mas, né, ninguém foge da lei do progresso, então nós estamos já vendo que a medicina reducionista, né, que gera, como diz Emmanuel, a febre maldita do ouro, né, e toda a cura tem que vir de fora, de uma forma excessivamente cara. Então, a medicina reducionista está dando lugar à psicossomática e está dando lugar à medicina espiritual, como diz Emmanuel, testemunhando o novo ciclo evolutivo. E a medicina espiritual leva em consideração a saúde integral. Então, por exemplo, tem várias dimensões da nossa saúde. A dimensão física, energética, emocional, psíquica, mental, espiritual, que estão em contínuo movimento e interação entre si. Uma dimensão afeta todas as outras. A Joana de Ângeles, naquele mesmo livro Autodescobrimento, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, nos diz que o ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. Mas, né, como nós vimos, a medicina reducionista, alopática, também traz muitos benefícios, porque o corpo físico, as doenças do corpo físico, de uma forma assim, para alívio, emergência, elas precisam ser tratadas com alopatia, com cirurgia. Agora, o corpo vital etérico, né, o perispírito, a nossa parte energética, ela é tratada com a homeopatia, com os florais de Bach, florais de Saint-Germain, com a fitoterapia, com a acupuntura, a fitoterapia, a gente lembra de Asclepios, né? O deus da mitologia grega que era bambambam em ervas medicinais, né? Então também a acupuntura, que trabalha os meridianos do nosso perispírito, o passe, o reiki. E o corpo mental? Como é que a gente cuida do corpo mental, ou seja, da nossa mente? Com meditação, com relaxamento, com psicoterapia, arte terapia, musicoterapia, atendimento fraterno nas casas espíritas, prece e o trabalho no bem. E o espírito? Como é que a gente cuida do espírito? Buscando o autoconhecimento e fazendo a reforma íntima. E assim, né, a gente aproveita melhor a nossa encarnação, porque a cada encarnação é uma estação de cura. A cada encarnação nós vamos drenando para o corpo físico toda os nossos débitos do passado que ficaram impregnados naquele corpo causal e que desequilibram o nosso perispírito. O Allan Kardec, no livro dos Médiuns, escreve: tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, quer dizer, se a gente for levar em consideração só o corpo físico, e ponderável é algo que dá para pesar, né, algo concreto. Então, tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, a medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. No conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Então, a medicina reducionista, orgânica, a alopatia, não leva em consideração o nosso perispírito. Por isso que é preciso, né, cuidar do todo. O perispírito, que é a túnica nupcial, lá em Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14, nós aprendemos que a túnica nupcial é, é necessária para participar do banquete do Pai, do banquete do reino de Deus. É um banquete de felicidade, de saúde plena.
essa túnica nupcial. É o nosso perispírito que precisa ser limpo. Por isso que se diz, né, cada encarnação é uma estação de cura, porque à medida em que vamos evoluindo, nós vamos solvendo os nossos débitos, vamos nos purificando, vamos nos aperfeiçoando, vamos tornando esse perispírito cada vez mais brilhante, mais sutilizado, e assim nós adoecemos menos. O André Luiz, do livro Nosso Lar, psicografado pelo Chico Xavier, escreve: imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo, ou seja, uma roupa suja, para lavar, que é o perispírito, né? Para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. André Luiz fala, né, no corpo causal, que acaba influenciando no perispírito, que acaba influenciando na nossa genética e no nosso corpo físico. Então, uma palavrinha final. Emmanuel, no livro Segue-me, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 46, A Água Fluida, traz uma passagem de Mateus 10:42, onde lemos: e qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ou seja, galardão é a recompensa por serviços valiosos. Então, Emmanuel está dizendo que a bênção da água fria em nome de Jesus é ter compaixão para matar a sede do próximo, mas também é examinar os nossos valores espirituais mais profundos, é analisar os nossos pensamentos, a realizar as nossas preces, a nossa meditação. Tudo isso acaba gerando emanações e fluidos que influenciam a água. E diz Emmanuel, esses bons pensamentos que emanamos condensam linhas de força magnética e princípios elétricos que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Então, nós podemos nos curar a partir do momento em que curamos o nosso espírito. É um trabalho para muitas encarnações. Tanto que existem as causas anteriores das nossas doenças e que vão sendo resgatados, né? Mas nós também temos um acréscimo da misericórdia divina quando fazemos o evangelho no lar. Então, colocamos lá um copo, uma jarra com água, fazemos uma prece, e os amigos da espiritualidade magnetizarão a água com substâncias curativas. É o que o Emmanuel fala, condensando linhas de força magnética e princípios elétricos na água, que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Então, essa ajudinha que a gente recebe da espiritualidade traz o alívio para os nossos males. Essa é a extensão da misericórdia divina. Mas a cura definitiva vai depender da nossa reforma íntima. Men sana in corpore sano. Então, gostaria de fazer uma vibração ao nosso planeta, nosso lindo planeta azul, a toda a sua natureza, a sua flora, a sua fauna, uma vibração de amor a todos os países, todos os povos, todas as culturas, a todos aqueles que estão passando por dificuldades, de fome, de guerra, de medo, de solidão, de violência, uma vibração de amor também pelo nosso país, por cada dirigente de cada estado, por cada dirigente de cada cidade, uma vibração de muito amor a todas as instituições,
aos hospitais, às escolas, às creches, aos asilos, orfanatos e todas as pessoas que lá estão e que lá trabalham. Uma vibração de amor aos irmãozinhos que estão nas ruas, sem pão, sem teto, sem agasalho. Uma vibração de amor aos nossos mentores amigos, aos trabalhadores do bem, às casas de oração. Uma vibração também de amor aos nossos familiares, aos nossos amigos, a todos que aqui estamos. Agradecemos, Jesus, por esses ensinamentos maravilhosos que a espiritualidade nos traz e pedimos, nos inspire para que possamos lavar o nosso fato sujo, o nosso perispírito com muita coragem, com muita esperança, com muito otimismo, tendo a certeza de que dias melhores virão, encarnações melhores virão, porque tudo vai depender do que plantarmos hoje. Então, mentores amigos, Jesus, nosso grande mestre, nos ajudem a termos discernimento para plantar sempre o melhor em nossas vidas. Senhor, se conosco hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Muito obrigada.